Isso é o que importa. Número 3, dentro da introdução, como Eugene H. Peterson busca descrever o caráter do mais sofrido dos mensageiros de Jeová? Jeremias, vigoroso na batalha, desafiou e contestou a injustiça, a falsidade e a vilania. Então Jeremias foi o tipo de profeta aí que mais sofreu. Então Jeremias foi um profeta vigoroso e que combateu. Ele contestou a injustiça, a falsidade, a vilania. E ele foi capaz de falar isso para os reis, para pessoas muito importantes. Ele foi uma pessoa realmente muito corajosa, que enfrentou o pecado onde quer que ele estivesse. Número 4, como Jeremias é conhecido? É conhecido então como profeta das lágrimas. Por que isso? Porque chorou muito, intercedeu muito, pediu muito a Deus misericórdia pelo povo. E ele via a situação do seu povo, o sofrimento. E ele sempre estava intercedendo, chorando, lamentando pelo seu povo. Pergunta 5, dentro da primeira parte, aí, a origem sacerdotal do profeta Jeremias. Onde nasceu, qual o ministério e em que época atuou Jeremias? Então, ele nasceu na cidade sacerdotal de Anatote, que distava uns 6 km a nordeste de Jerusalém, e exerceu seu ministério de profeta entre 626 a 586 a.C. Número 6, de quem foi contemporâneo o profeta Jeremias? Então, dos reis Josias, Joaquim e Zedequias. Você pode ver aí em Jeremias 1:31. Jeremias profetizou no período mais crítico da história de Israel. Número 7, aí para completar. Não se deixe abater nem esfriar-se na fé ante a decadência moral e espiritual deste século. Cumpra a missão que lhe confiou o Senhor em Cristo Jesus. Porte-se como um homem de Deus resoluto e vencedor. Haja com dendouro e coragem, buscando sempre agradar em tudo aquele que o salvou e o convocou para a peleja. Jamais se furte a verdade do Evangelho. Haja como fiel testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são conselhos dados àqueles que querem realmente servir a Deus. Seja fiel acima de tudo, sem procurar agradar, sem procurar ter lucro com a obra de Deus, com o poder de Deus, que Deus age através de você. Mas sempre queira agradar a Deus. Número 2, a vocação de Jeremias. O que quer dizer o vocábulo hebraico na Artem? Ampla conotação, então. Tanto pode significar menino, adolescente ou jovem. Então, como Jeremias disse que é apenas uma criança, a palavra aí pode significar aí tanto uma criança, como um adolescente, como um jovem. Então pode ser que Jeremias tinha aí entre 12 até 21 anos, por exemplo. Essa palavra pode abranger todas essas faixas etárias. Número 9, complete. Obreiro de Cristo, disponha-se, apresente-se ao Senhor da Seara e continue sua presença. Ele precisa de seu trabalho, é o tempo de cegar. Então aí uma palavra de exortação para você que está assistindo. Apresente-se para a obra do Senhor. Não importa a sua idade, se você é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é adulto, né, se já é de idade avançada, não importa. Apresente-se. Deus sempre tem um trabalho para cada um de nós. E Ele vai te capacitar, Ele vai te direcionar, vai colocar palavras na sua boca. Tenha certeza disso. Deus quer te usar. Número 10. Como o Senhor vocacionou o jovem de Anatote, Jeremias? Então ele disse: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Deus responde a Jeremias e diz para ele que antes mesmo que ele houvesse sido formado no ventre da sua mãe, Deus já o havia escolhido para ser um profeta diante das nações. Então Deus conheceu Jeremias antes mesmo de haver formado o seu corpo. Deus, antes mesmo dele nascer, sair da barriga de sua mãe, já santificou, separou para si e enviou às nações para falar a sua palavra. Porque as nações, se ele pregou só em Judá, em Jerusalém, que é a capital de Judá? Porque todos hoje podem ler a palavra de Deus através do livro de Jeremias.
Então, a todas as nações que não se converterem ao Senhor, que não deixaram a idolatria, estão sujeitos às mesmas coisas que estão escritas pelo profeta Jeremias. Então são juízos, castigos de Deus enviados àqueles que não temem a Deus, que não obedecem a Deus e vivem na idolatria. De repente, a nação pode ser grande do jeito que for, poderosa do jeito que for. De repente, pode vir o juízo e acabar com tudo. Número 11. Quais as 3 coisas que fez o Senhor em relação a Jeremias? Então, conheceu, santificou e o deu às nações. Número 12. Complete. O profeta ainda não existia, mas já era conhecido por Deus. Ainda não estava ciente de sua missão, porém já se achava santificado para o ministério. Ainda não sabia falar, todavia o Senhor já o tinha dado aos povos como arauto. Jeremias assusta-se, quer recuar. E sobre a reação do profeta escreve F.B. Meyer: Jeremias era muito jovem e tentou esquivar-se da grande missão a ele confiada. Os mais nobres sempre agem assim. Mais adiante, conclui o erudito: sempre que ele nos dá uma comissão, assume a responsabilidade da sua execução em nós, conosco ou através de nós. Número 13. Qual era a incapacidade que Jeremias apresentou diante do Senhor para não ser o seu porta-voz? Então, como ser o seu porta-voz se não tem voz? Foi a escusa aí que Jeremias apresentou ao Senhor. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Então veja bem que a mesma desculpa que Moisés deu. Eu sou de língua pesada, Senhor, não sei falar. Mas Deus escolhe, Ele capacita e Deus envia. A pessoa só tem que se colocar à disposição de Deus. O resto Deus providenciará. Número 14, para completar. Talvez esteja você apresentando as mesmas alegações do Senhor. Ele o chamou para o ministério, você se acha incapaz. Aliás, diante dos desafios de Deus, quem se sente apto? Conforte-se dessas palavras do apóstolo Paulo. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então sempre nos lembrando, a capacidade vem de Deus. O poder é de Deus. Ele faz o que quer, quando quer, através de quem quer, da maneira que quer. Ele está no controle. Nós só temos que nos colocar à sua disposição. Número 15. Qual a resposta de Deus ao jovem profeta diante da sua alegação de incapacidade? Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em seguida o Senhor toca-lhe os lábios, eis que põe as minhas palavras na tua boca. A partir desse momento, estava Jeremias não somente comissionado, mas plenamente capacitado por Deus a exercer o ministério. Do Senhor recebe ele o mandato: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Número 16. Como um jovem tão gentil e terno poderia desempenhar semelhante missão? Então não importa, a nossa capacidade vem de Deus. Então leia com atenção Atos 1:8. Número 17. Você já foi batizado no Espírito Santo? Já foi revestido do poder do alto? Vive na plenitude do Espírito? Complete. É hora de buscar a prometida unção. O evangelista Stanley Jones afirmou muito acertadamente: a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Parte 3 do estado civil de Jeremias. Por que Jeremias permaneceu solteiro? Então, devido às urgências daquele tempo e das tormentas que se avizinhavam. Ordenou-lhe o Senhor: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Número 19, para completar. Jovem, você tem realmente a chamada divina para o santo ministério? Não se case fora da direção de Deus. Tenha uma vida pura e santa, que o seu namoro, noivado e casamento glorifique o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são poucos os ministérios arruinados em consequência de casamentos movidos única e exclusivamente pela paixão carnal. Parte 4, a postura profética de Jeremias. Pergunta 20. Qual era a postura profética de Jeremias? Então Jeremias não fora chamado para ser homem do povo. Jeremias não era populista nem popular, não era obcecado por índices de aceitação, nem estava preocupado com marketing pessoal. Jeremias não achava que a voz do povo era a voz de Deus. Consciente de sua chamada, Jeremias adotou uma posição que viria a desagradar a nobreza e ao povo. Naquele momento não havia alternativas para Jeremias. Se agradasse aos poderosos de Judá, viria a desagradar o Todo-Poderoso de Israel.
Então Jeremias fez como os apóstolos fizeram. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele escolheu então obedecer a Deus, servir a Deus, mesmo que isso desagradasse a todos os poderosos de sua época. Número 21. A quem estamos agradando? Complete. Se nos fizermos amigos do mundo, teremos a Deus como opositor. É chegado o momento de os arautos de Cristo proclamarmos